Glória a Jesus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Deixa eu ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Coloca essa versão para mim aí, Bruno, ou Moisés. Vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus é muito rica, muito maravilhosa. Quanto mais mergulhamos, quanto mais estudamos e pedimos auxílio do Espírito Santo, mais somos levados a conhecimento da palavra de Deus. O texto diz assim: E aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direto, e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio deveria ser descarregado ali. E achando discípulos, olha só esse texto, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo, que não subisse a Jerusalém. Quem dizia? Não, quem dizia ele ficando ali, aos quais, pelo Espírito Santo, dizia a Paulo, não suba a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E todos eles, posto de joelho na praia, nós oramos. E saudamos-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havemos saudado os irmãos dali, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, eu quero que você preste um pouquinho mais de atenção a partir desse versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, olha que interessante isso aqui, pastores. Filipe, lá no capítulo 6 de Atos, ele é escolhido como diácono. Um dos 7 que foram escolhidos, lá no capítulo 6 de Atos. Agora, Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Nós ficamos com ele. Olha só, olha o crescimento espiritual na vida do servo de Deus aí. E ele tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Olha só, não é a mensagem, mas isso aqui é interessante, me chamou a atenção. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando ele próprio, pés e mãos, disse: Paulo, diz quem? O Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. A conversa não era boa. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tantos nós como que aqueles que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. E ouvindo nós, é porque aqui a escrita é de Lucas, Lucas estava junto, e ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que vocês estão fazendo? Chorando e partindo o meu coração. Ele está dizendo magoando, né? Mas as versões, algumas falam, e partindo o meu coração.
porque eu estou pronto, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não poderíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça a vontade do Senhor. Amém? Podeis assentar? Deus abençoe. Meus queridos irmãos, Paulo, maior missionário que a igreja primitiva teve, zeloso, guardador da lei, você conhece a história de Paulo, mas esse homem teve um encontro verdadeiro com Deus. Agora, Paulo estava terminando nesse texto, nesse contexto do capítulo 20 e o capítulo 21, os dois capítulos, ou os três últimos capítulos, Paulo, passando por várias situações. No capítulo 20, traz para nós a história de Eutico, que ele passou em um determinado lugar para pregar a palavra, e lá ele pregou muito, e Eutico caiu da janela, mas não é a mensagem que eu quero trazer também. E Paulo está voltando da terceira viagem missionária. Desde o início dela, Paulo está dizendo: eu preciso ir para Jerusalém, eu sei o que me espera lá, eu conheço o que vai me acontecer ali, mas eu preciso ir para Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele juntou alguns profetas com o objetivo, Lucas, profetas, discípulos, ajuntou-se a Paulo, depois que ele chega em Cesareia, tentando dissuadir Paulo de continuar aquela viagem. Era como se dissesse: Paulo, não vá. Por incrível que pareça, os dois textos, ou o texto que nós lemos, a partir do versículo 4, começa a dizer que o Espírito Santo disseram para ele: olha, vai acontecer isso aqui lá. E aí entrava a parte humana, né? Dos apóstolos, dos discípulos. Vai não, Paulo. O Espírito Santo está dizendo que você vai ser preso. E aí não tentaram ou não conseguiram tirar Paulo da ideia. E a Bíblia diz que a partir do versículo 8, está escrito, que veio um profeta por nome de Ágabo e tirou o cinto do próprio Paulo, amarrou as suas próprias mãos, os seus próprios pés e disse: olha, Paulo, vai acontecer isso aqui com o dono desse cinto. Deus está me dizendo que vai acontecer isso com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. E continuaram, tanto Lucas como os discípulos, tentando tirar Paulo da ideia, ou do foco dele, que era ir para Jerusalém. Mas Paulo tinha no seu coração, eu quero que você me preste a sua atenção. Paulo tinha no seu coração cumprir aquilo que era o seu propósito. Desde o início, Paulo foi chamado para ser o apóstolo aos gentios. Que isso? Era para pregar a palavra de Deus fora dos termos judaicos, para pessoas que aparentemente não tinham esse direito. E Paulo sabia e tinha convicção que Jerusalém seria uma porta de entrada, onde ele seria preso, ele iria para Roma a partir de Jerusalém, mas mesmo assim, Paulo não desistiu. Paulo sabia que chegando em Jerusalém, não haveria tapetes vermelhos para ele, não haveria uma banda tocando, esperando que Paulo chegasse com festa. Está chegando o grande ganhador de alma, está chegando o maior pregador que nós já temos, está chegando aquele que tem revolucionado as igrejas na Ásia, está chegando aquele que em Éfeso revolucionou ali, tanto que as pessoas fizeram com que ele corresse dali, mas plantado em Éfeso, ele deixou uma das maiores igrejas da Ásia. Está chegando aí, não, nada disso. Paulo chega em Jerusalém, sabendo tudo o que ia acontecer com ele.
apesar da insistência e de eles falarem em nome do Espírito Santo, Paulo disse: eu vou. Eu não vou desistir de ir. Eu tenho um propósito e eu vou cumprir o meu propósito. Era como que Paulo dissesse para os apóstolos ou discípulos mais próximos dele: eu tenho coragem, rapaz. Vocês estão achando que eu estou com medo? Eu não estou com medo. Paulo, olha o que vai acontecer. Tirou o cinto de Paulo, se amarrou todinho o profeta Ágabo e disse para ele: vai acontecer isso com você quando você chegar em Jerusalém. Ele disse: não tem problema, não tem problema. Olha o que ele diz no versículo 13. Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Mas observe que nesse texto, é interessante, uns falando em nome do Espírito Santo, outro profetizando em nome do Espírito Santo, para um homem que resolveu ir. Muitos pensam que o Espírito Santo aqui, eu já vi contradições quanto a esse texto. Alguns dizendo que o Espírito Santo entrou em contradição, ou então Paulo foi desobediente. Mas eu lendo o comentário do pastor Warren Ibsen, ele diz que a alegria daquele povo e o desejo, o amor que eles tinham por Paulo, era tão grande que eles estavam falando em seu nome, claro, usado pelo Espírito Santo, mas mesmo assim, era como se você estivesse dizendo para Paulo: Paulo, o Espírito Santo está dizendo para você não ir. O Espírito Santo está dizendo que você, aliás, Paulo, o Espírito Santo está dizendo para você o que vai acontecer com você lá. Paulo, o Espírito Santo está dizendo que você vai ser preso, mas se você quer ir, vá em paz. Paulo sabia do destino que estava reservado para ele ali. E Paulo, mesmo não concordando com eles, ele sabia de tudo que estava reservado em Jerusalém. E observando todo esse texto e o contexto, capítulo para frente, capítulo para trás, para você embasar uma mensagem, eu estava observando como Deus faz conosco, como Deus faz com os servos. Parece que Deus nos dá aviso por vezes, mesmo sabendo que nós vamos passar por uma dificuldade muito grande. Deus nos alerta. Quase sempre, deixa eu falar isso aqui, quase sempre na totalidade, quando vamos passar por uma situação dificultosa, por uma situação difícil, por uma cilada ou por outra situação, Deus alerta o seu povo. Deus nunca nos permite que nós passemos por uma situação dessa sem entender o que está acontecendo. Mesmo Paulo entendendo que estaria esperando ele em Jerusalém, ele decidiu ir, mas o Espírito Santo disse: vai acontecer isso, Paulo, vai acontecer isso. Você vai ser preso, você vai ser levado para Roma, mas a palavra de Deus, no texto que nós vamos continuar lendo aqui, vai dizer que Paulo não se importou com isso. Ele diz: eu não me importo, não deixo o meu coração magoado, porque eu estou pronto, não só para ser morto, para ser preso, mas também para ser morto em nome do Senhor Jesus. Escute, antes da guerra, antes da luta, antes da tribulação, antes da dor, talvez da perca de uma morte, talvez a perca de alguém que você ama, antes do sofrimento, Deus sempre trará uma palavra de conforto aos nossos corações. Isso é sempre. Talvez através de uma palavra, talvez é através de um louvor que nós ouvimos, talvez é através da oração, ou mesmo uma profecia. Deus sempre trará uma palavra de conforto aos nossos corações. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, começar a te instigar para nós começar a aplicar essa mensagem. Se você soubesse de uma grande perseguição que estivesse a ponto de passar por amor a Cristo, tipo, olha, se você for para uma cidade hoje pregar o Evangelho do Senhor Jesus, chegando lá você vai ser preso, você iria? Você teria coragem? Você continuaria a sua caminhada?
Você estaria pronto a morrer ou a sofrer por amor a Cristo? Sabia que hoje não é difícil ser chamado de crentes, de evangélicos, de cristão? Sabia que hoje não é difícil de ser chamado de gospel? O que é difícil é ser chamado de servos de Deus que tem coragem de sofrer por Ele. Talvez, não sabemos o que pode acontecer com a nossa nação, talvez amanhã, no ano que vem, em uma década, estaremos vivendo situações terríveis, em que nós teremos que escolher entre servir a Deus ou sair da sua presença. E qual será a sua decisão, se Jesus não tiver voltado até lá? É fácil ser crente quando tudo está bem. É fácil ser crente quando as coisas estão caminhando muito bem. Quando a minha conta tem dinheiro, quando a minha casa está boa, quando o meu carro está bom. Mas e na dificuldade? E na hora da aflição, quando vem a dor, quando vem o luto na nossa casa? Pergunte a alguém que passou por um luto recentemente, se foi fácil. Mas o que nós precisamos entender é que em todos os momentos nós temos a presença de Deus em nossas vidas. A promessa que Ele tem para nós não é de realizar todos os nossos desejos, não é de ter uma vida feliz, digna, só uma vida abençoada, não, é de estar presente conosco todos os momentos da nossa vida. Essa é a promessa que nós temos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, incluindo nos dias bons, incluindo nos dias difíceis, incluindo os dias de luto. A presença do Senhor é que nos conforta, a presença do Espírito Santo é que traz alívio para o nosso coração. Mas hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, alguns pontos importantes desse texto que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Porque Paulo se sentia pronto para ir para Jerusalém, mesmo sabendo o que ele aguardava por lá. A primeira coisa que nós podemos entender com a vida de Paulo, claro, não ficando restrito a esse texto, mas em toda a vida de Paulo, a primeira coisa que fez com que Paulo fosse para Jerusalém, mesmo sabendo que estava aguardando ele lá, é porque Paulo tinha uma visão clara do seu propósito. Quando nós não temos a visão clara do nosso propósito, o propósito é aquilo para que você foi chamado. Nós não entendemos e não temos coragem de ir em lugares que às vezes nós seremos maltratados. Quando nós não temos uma visão clara do nosso propósito, a zona de conforto em que vivemos, a rasa presença de Deus, o raso conhecimento de Deus está bom demais para nós. A intimidade com Deus que já temos está bom demais. Não precisa me aprofundar mais. Paulo foi porque a visão do destino que ele tinha era maior do que a visão da caminhada. Paulo sabia o seu propósito. No coração de Paulo estava: eu preciso chegar a Roma. Nada vai me impedir. No versículo 20, ele fala: eu sabia o que vai acontecer. O Espírito Santo já tinha comunicado comigo. Todas as cidades que eu cheguei, as pessoas tentaram me tirar de ideia, me mudar de ideia. Mas eu preciso chegar em Jerusalém. Aí ele fala para os irmãos: fique tranquilo, nunca mais verei as vossas faces, mas eu tenho certeza que eu vou cumprir com alegria aquilo que me é proposto. Sabe por que às vezes nós não temos coragem de fazer? Ou desistimos do chamado, desistimos quando a coisa aperta um pouquinho? Simplesmente porque nós não temos clara visão do nosso propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo que Deus nos nomeou para fazer.
E às vezes nós nos acovardamos, fugimos da responsabilidade, porque o nosso propósito ainda está obscuro. Para mim o que interessa, para muitos o que interessa é o agora, é o hoje, é o terreno, é o volátil, é o passageiro. Mas Paulo olhava para aquele povo dizendo para ele: Paulo, não vai não, você está bem aqui, tem nós para cuidar de você, tem a igreja para você cuidar, que é a igreja de Éfeso, tanta igreja que você fundou. Mas Paulo olhava lá para frente e dizia: eu tenho um propósito, levar a palavra de Deus aos gentios, eu não posso me furtar disso. Eu suporto, porque isso não é destino, isso é só o caminho da minha caminhada aos céus. Eu suporto, pois eu tenho visão clara do meu propósito. Quando as nossas vistas espirituais estão obscurecidas, e não conseguimos enxergar por que nós fomos chamados. Eu quero que você leve uma verdade para a sua casa nessa noite. Ninguém está aqui por acaso, aleatoriamente. Ninguém está aqui porque você ouviu alguém falar de Jesus, sua família, seu irmão, seu parente. Não, você está aqui porque tem um propósito de Deus na sua vida. E você precisa cumprir o seu propósito. Paulo disse: eu estou disponível para ir a Jerusalém e pregar ali, e se necessário for, eu vou entregar a minha vida para o meu propósito. Já pensou o que às vezes tem feito muitos desistirem? Você já pensou ou já imaginou como está a sua visão do seu propósito? Como está a clareza daquilo que você tem, que é a glória final, que é a salvação eterna? Quando nós entendemos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Enquanto eu não conheço isso, eu sou mais um no meio da multidão. Enquanto eu não conheço isso, eu sou mais um no meio do povo. Eu não me preocupo em trazer pessoas para Deus. Eu não me preocupo em trazer pessoas para a verdade, porque eu ainda não entendi o meu propósito. Tem pessoas que talvez está vendo esse texto, ouvindo essa palavra e dizendo: mas Paulo era Paulo, o maior pregador do Novo Testamento. Mas Paulo não teve a sua vida por preciosa. E às vezes nós não temos coragem de falar para um vizinho, porque ele tem uma vida financeira melhor do que a nossa. E às vezes nós não temos coragem de falar de Jesus para o nosso patrão, porque ele tem uma vida financeira diferente da nossa, e nós ficamos com medo de tomar uma retaliação. E o propósito? E o foco? Paulo tinha uma visão tão clara do seu propósito, que ele escreve aos irmãos de Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, o versículo 18, olha o que ele escreve: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Paulo não era imediatista. Paulo não se preocupava só com agora. A glória futura, ela tem um peso maior do que todos os sofrimentos que eu estou passando aqui agora. Paulo escreveu isso aqui aos irmãos de Corinto, já tendo convicção, onde ele ia passar o seu propósito, o que ele iria passar para chegar aqui. Ele está dizendo: nada de sofrimento vai tirar o meu foco, porque todos eles geram em mim a esperança de uma glória futura. Segundo, porque Paulo
se sentia tão pronto para ir para Jerusalém, mesmo sabendo que aguardava ele por lá. Porque ele era movido pela fidelidade da sua missão. Paulo era movido pela fidelidade da sua missão. Ô irmão, esse texto, essa palavra falou tanto comigo. Às vezes nós somos infiéis à nossa missão por qualquer coisa. Às vezes, qualquer situação nos tira do foco. Às vezes, uma palavrinha de um irmão na igreja faz com que o outro jogue fora a fidelidade que ele tem pela missão dele. Às vezes, uma tristezinha. Às vezes, hoje estamos em um universo, não estou dizendo que aqui tenha, mas um universo de pessoas tão pele de ovo, que uma palavra pastoral faz com que pessoas deixem a igreja e esqueçam a missão. Paulo foi fiel à sua missão. Nada tirou ele do foco, os seus amigos, os seus discípulos, o profeta que fez uma ilustração para ele. Vou me amarrar aqui, Paulo. É desse jeito que vai acontecer com você. Paulo olhava tudo aquilo, os discípulos falando, fica por aqui, Paulo. Ele falava, eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho uma missão para cumprir. Paulo tinha uma fidelidade muito grande à sua missão de pregar o evangelho aos gentios. Ele sabia que existia milhares e milhares de pessoas que seriam alcançados pela sua palavra. Ele sabia que existia reis, que existia oficiais do exército que estavam esperando para receber uma palavra dele. Ele sabia que as cartas que ele escreveria lá na prisão em Roma chegaria para a igreja da Ásia, transformaria vidas e chegaria na igreja de Barro Alto para nós lermos e ter uma bússola para conduzir aos céus. Paulo foi fiel à sua missão. E ele faria tanto isso, ele fez isso com tanta fidelidade que ele não se importou com a sua vida. Ele diz, nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que eu termine a carreira. A minha vida não interessa, mas contando que eu termine a minha carreira, o meu alvo. Não deixe a sua missão por nada. Não entregue a sua missão por nada. Deus te deu uma missão para você cumprir. Você tem uma missão no reino de Deus. Seja fiel à sua missão. Seja fiel à missão que Deus te concedeu. Depois de preso, mesmo lá em Roma, já por todo o processo, Paulo veio para Jerusalém, foi preso pelos judeus, entregue aos gentios pelo seu próprio povo. E a Bíblia diz que Paulo foi questionado. Chegou um rei para ele, um rei ímpio, Herodes Agripa. E aí Paulo, sendo fiel à missão, tendo fidelidade àquilo que Deus entregou para ele, ele começou a pregar para o rei Agripa. Rei Agripa, a verdade é essa, a verdade é essa. E ele foi trazendo as conclusões que chegaram até Jesus. Atos capítulo 26, versículo 28, a Bíblia diz que o rei Agripa olhou para Paulo e disse, Paulo, você está pensando que em tão pouco tempo você vai me convencer de ser crente, de acompanhar o caminho? Mas Paulo tinha tanta fidelidade à sua missão, e olha o que ele fez diante do próprio rei Agripa. Eu prego para gente simples, rei Agripa, mas eu também prego para gente importante, porque eu serei fiel à minha missão.
Capítulo 26, versículo 22, diz o seguinte: mas eu tenho contado, rei Agripa, com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo eu estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples, como ao senhor que é rei. Eu quero é ser fiel à minha missão, não vou furtar da minha missão, vou falar para simples, vou falar para importante, vou falar para homens, vou falar para mulheres, vou falar para crianças, mas eu vou dizer, eu tenho uma missão a cumprir. Jesus pode mudar a sua vida. Seja fiel à sua missão. Paulo ouviu tudo aquilo, os discípulos, o profeta, todos os lugares que ele passou, todos diziam: não vai, Paulo, você vai ser morto. Mas ele batia no peito e dizia: eu tenho uma missão a cumprir e eu não vou fugir dela. Por fim, Paulo diz para aquele monarca uma palavra que serve para mim e para você hoje, e pode ficar soando no nosso ouvido, para nós voltar para as nossas casas com essa palavra no nosso coração. Atos capítulo 26, versículo 19, diz o seguinte: olha, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava contando a trajetória dele quando ele estava no caminho de Damasco, que Deus apareceu para ele em visão e disse para ele: Paulo, pregue a minha palavra. A partir de hoje, eu vou mostrar para você o que é sofrer pela minha palavra. Aí Paulo diz para o rei Agripa, eu não vou ser desobediente. Aquele homem poderia dar ordem para matar Paulo ali, para decapitar Paulo ali, mas ele disse: rei Agripa, eu não serei desobediente à visão celestial. Eu vou pregar para rico, para pobre, para importante, para gente simples, mas eu vou ser fiel à visão que Deus me deu. E eu pergunto nessa noite: qual é a sua missão? Qual a responsabilidade que Deus deu a você, através da capacidade que Ele enxergou na sua vida? Se você está aqui é porque você foi escolhido, Deus te deu capacidade, Deus te entregou um talento. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Deus, vou repetir, Deus te entregou um talento na sua mão. Mateus capítulo 24, 25, do versículo 14 até o versículo 30, vai dizer que Jesus conta para nós uma parábola de um certo homem que viajou, deixou com seus funcionários, com seus capatazes ali, alguns talentos para granjearem outros. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e para o outro ele deu 1. O importante do texto é que diz: segundo a sua capacidade. Deus não vai entregar nada na sua mão que você não sabe fazer. Se você não está fazendo é porque você não quer. Se nós aqui não estamos fazendo é porque nós não quer. Porque Deus sempre entrega na medida da nossa capacidade, daquilo que nós temos condições de fazer. E às vezes, como aquele homem que recebeu um talentozinho, não é pouco demais, eu não vou fazer isso, não é só ficar na porta, não é só ficar aqui recebendo o povo, não é só dar glória a Deus no banco hoje, não é só para interceder pela igreja, eu vou enterrar meu talento. Eu acho mais fácil enterrar meu talento, mas haverá o dia que iremos prestar conta de Deus, da missão que Ele nos deu e da felicidade, da fidelidade com que nós conduzimos essa missão. Aleluia. Eu ouço a voz de Deus perguntando para cada um de nós aqui nessa noite. Eu vou repetir, para cada um de nós aqui, começando com o pastor, chegando até nos últimos, que está nos últimos bancos. O que você tem granjeado com o talento que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito? Se Ele te entregou é porque Ele achou capacidade em você. Se Ele te entregou é porque viu capacidade em você. Paulo entendeu que a missão dele era aquela. E ele foi fiel a essa missão. Terceira verdade que eu vejo nesse texto. Terceira e última para nós terminarmos. Porque Paulo se sentia tão pronto, tão preparado para ir para Jerusalém, mesmo sabendo o que aconteceria com ele ali. É porque Paulo era um homem de profundas convicções.
Irmão Dejalma, esse texto aqui, essa parte desse texto, falou comigo tanto. Sabe por que Paulo não desistiu de ir naquela hora? Porque ele tinha convicção. Você ser convicto é você ter certeza do que você está fazendo, para quem você está fazendo e como você está fazendo. Em nenhum momento Paulo tinha dúvida do seu chamado. Ele tinha convicção do seu chamado. Os discípulos estavam emocionados e disseram a Paulo, o profeta também da mesma forma estava emocionado, não vai, Paulo. Mas Paulo tinha convicções e valores profundos. Os discípulos disseram, não vai, Paulo, você vai morrer lá, Paulo, deixe que os outros preguem, Paulo. Tem quantos obreiros lá em Jerusalém, tem quantos apóstolos em Jerusalém para pregar a palavra de Deus, deixa que outros falam de Jesus. Mas Paulo diz, eu vou repetir aqui o que está em Atos capítulo 20, versículo 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça. Qual a sua convicção? Está há 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, e quando olhamos para trás, não tem uma pessoa que trouxemos a Cristo. Quando olhamos para trás, talvez se você fizer um raio-x, você vai perceber que talvez você contribuiu para tirar pessoas daqui. E Jesus está dizendo nessa noite para nós pastores, que nível de comprometimento e de convicção que você tem da sua chamada. Você está condicionado ao tempo, às condições, à facilidade. Escute. Sabe por que está cheio de gente largando do seu chamado? Sabe por que está cheio de gente que não tem mais convicção, já foram ganhador de almas? Eu lembro de um amigo meu, de muitos anos atrás. Sempre quando eu falo disso, eu lembro dessa pessoa. Ele era servo de Deus. Eu desconheci uma pessoa para pregar o evangelho igual aquele homem. Escritor de livros. E um dia eu passando para ir para a escola bíblica, domingo pela manhã, eu vi aquele irmão sentado em uma mesa de bar, com um copo de cerveja na mão. E eu procurei me informar, depois fui no serviço dele. E ele disse, tudo que eu fiz eu descobri que era bobeira. Tudo que eu fiz eu descobri que era coisas passageiras. Eu descobri que eu nunca gostei de ser crente. Eu descobri que eu nunca gostei de ser ganhador de almas. Meses, anos depois, aquele homem voltou para a igreja. Mas nunca mais teve a mesma força. Porque ele nunca teve convicção da sua chamada. Ele nunca teve convicção da sua chamada. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu tenho convicção que Deus está trazendo uma palavra, está gritando no seu coração e na sua alma. Eu quero convicção. Ei, moça. Ei, rapaz que está aqui. Irmãs e irmãos que estão aqui.
Tenha convicção do seu chamado, não despreze a sua cruz, olha para o alvo, olha para o final do percurso, não olha pelo que você vai passar, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas, pelas situações adversas, mas olha para a garantia de salvação que está reservada para vocês. Aleluia! Paulo tinha certeza que essa atitude e esse sacrifício dele colaboraria para que o evangelho fosse pregado a pessoas simples e também a pessoas importantes. Sabe por que isso? Porque Paulo tinha uma visão clara do seu propósito. Paulo era movido por fidelidade à sua missão. E Paulo era um apóstolo de profunda convicção. Sabe o que faz pessoas largarem tantas coisas no mundo e aceitarem a Jesus e entenderem a sua convicção? É porque o que viram dos céus é a amostra, pastor Oswaldo, é a amostra espiritual dos céus. Quando Jesus nos entrega bênçãos, quando Jesus nos entrega o revestimento do Espírito Santo, quando Jesus nos entrega a alegria mesmo em meio à dor, essas pessoas falam: o mundo não serve mais, as coisas do mundo não servem mais, porque eu já vi, eu já experimentei, e eu tenho convicção da minha salvação. A visão te alimenta para a sua missão. A missão te dá estratégias no caminho. E a convicção te dá suporte necessário para você cumprir o seu ministério. E eu termino dizendo que Paulo sabia de tudo que ia acontecer com ele, mas por fidelidade à sua chamada, Paulo não desistiu. Paulo é o Espírito Santo que me mostrou. Tudo bem, então vai acontecer, eu já tenho certeza, agora eu imaginava, mas agora eu tenho certeza, mas mesmo assim eu vou. Pastor, eu não quero ir, eu acho difícil de falar, pastor. Pode ser que alguém vai irritar comigo ali, pode ser que eu vou perder os amigos que eu tenho na rodinha, pode ser que eu perca uma promoção no serviço, mas eu vou falar de Jesus, eu vou ter convicção da minha chamada. Paulo, um homem que tinha propósito, missão, convicção, termina os seus dias com uma fé inabalável, grande e forte convicção. Ele, mesmo preso, mas de consciência limpa, ele vai escrever a Timóteo, lá de Roma, preso, cercado por soldados. O homem que ouviu falando: não vai, Paulo, nós te protege, Paulo, nós vamos cuidar de você aqui. Olha o que ele diz para Timóteo: Timóteo, você porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Timóteo, suporte o sofrimento, eu estou passando por eles, Timóteo. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Olha, Timóteo, eu, Paulo, já passei por tudo isso. Eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Eu passei por tudo, eu lutei, eu preguei a palavra. Eu não importei com perseguição, eu não importei com prisão, eu não importei com risco de morte. Como eu estou para ser morto, mas eu não importo, porque eu tenho convicção. Agora, Timóteo, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente para mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua volta. Se coloque de pé, deixa eu orar por você. Aleluia, aleluia. Seja fiel ao seu chamado.
Seja convicto da sua chamada e do seu propósito, porque há uma coroa sendo preparada, que está preparada para nós. Paulo diz que não estava só para ele, mas para todos aqueles que amam a sua volta. Quantos esperam a volta do Senhor Jesus aqui? Ele vai voltar, mas seja um discipulador, seja alguém que traga pessoas a Jesus, seja alguém que pregue a palavra, que seja convicto do seu chamado, que ame a sua missão e que acima de tudo não despreze o chamado que está sobre a sua vida. Oremos, querido Deus, eterno Pai, Senhor de nossas vidas. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, meu Deus, pela convicção que nós recebemos do teu servo, o apóstolo Paulo. Pai, que nós não possamos abrir mão da nossa chamada, que nós não possamos abrir mão da convicção que temos, e que não importa os momentos, não importa o que estamos vivendo, mas que o nosso alvo continue sendo os céus. Abençoe a cada um de nós, abençoe a igreja do Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a igreja de Barro Alto, que nós possamos, meu Pai, ser todos os dias alguém que leva a preciosa semente, andando e chorando, sabendo que um dia voltaremos conosco, trazendo os molhos. Eu te louvo pela vida dos obreiros, eu te louvo pela vida dos departamentos dessa igreja, que tem sido baluartes do evangelho nessa casa. Em nome de Jesus eu te louvo e agradeço, em nome de Jesus, amém. Podeis